a gente se encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade, é com muita alegria e satisfação que nós chegamos até você nessa manhã e trazendo para você aquilo que nós temos de melhor, né? Nossa mensagem de fé, de esperança e de amor. E dá uma satisfação muito grande, né? Quando nós encontramos pessoas e ontem ainda por acaso encontrei com uma pessoa de longe, nos cumprimentamos e ela gritou: eu assisto o seu programa todas as manhãs. E aquilo nos traz uma alegria dizendo, realmente nós somos em muitos amigos da cidade que se preocupam consigo mesmo, com a sua família, com a sua rua, com o seu bairro e com a sua cidade. Esse é o projeto, esse é o programa Amigos da Cidade, para que juntos nós possamos fazer sempre muito mais e muito melhor e que possamos ter ouvidos para ouvir, ter atenção e entender muitas coisas que acontecem à nossa volta. Como todas as manhãs, hoje não pode ser diferente, né? E eu tenho uma palavra bíblica que está no Salmo 138. Esse Salmo, Davi, ele dá graças a Deus por sua fidelidade, pela fidelidade de Deus na vida de Davi. Tá? E nós, as pessoas, seres humanos, nós falhamos em muitas coisas, mas Deus, ele nunca falha. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. E temos ali um versículo 6 que diz, o Senhor é excelso, e o versículo 7 diz, se ando em meio a tribulações, tu me fazes e me refazes a vida. E hoje nós vamos falar sobre isso, em celebrar ao Senhor, em confiar no Senhor, que é a nossa fortaleza, e entender como que no meio das tribulações, o Senhor, no meio da tribulação que eu estiver vivendo, que você estiver vivendo, se você estiver em Deus, Ele refaz a sua vida. Fique conosco nessa manhã, porque temos já a nossa convidada aqui, será uma manhã que vai nos trazer muita alegria em conhecer como Deus age na nossa vida de uma maneira tão especial. Esse é o programa Amigos da Cidade, o projeto Amigos da Cidade, e eu sou a pastora Jurema. Muito bem, nós estamos de volta e, como eu disse, nós temos aqui uma convidada nessa manhã e que ela vai nos ensinar um pouquinho sobre quando as coisas acontecem na nossa vida, nos pegam de surpresa e que a gente faz dessa surpresa algo que marca de uma forma positiva, né? Eu tenho aqui a Marlene Coates, né? Bom dia, Marlene, seja bem-vinda no programa Amigos da Cidade. Bom dia, pastora, eu é que agradeço. Isso. Bom dia, pastora, eu é que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigado mesmo, uma oportunidade assim, entre tudo que aconteceu desse livro, uns acontecimentos mágicos são as oportunidades que eu estou tendo de falar sobre ele. Com certeza, eu acho que abriu-se um caminho novo na sua vida. Sim. Tanto de conhecimento como de experiência. Eu estou conhecendo pessoas maravilhosas, assim, um mundo que eu nem imaginava que existia tão perto da gente, mundo de autores, de escritores, mundo de poetas, e conhecendo pessoas maravilhosas que me convidam, que valorizam o trabalho, sabe? Isso está sendo incrível mesmo. Que bom. Sabe, Marlene, nós ainda estamos no mês de março e eu tirei o mês de março para que falássemos sobre as mulheres. E trouxemos aqui no programa mulheres que nos trouxeram dicas, mulheres que nos trouxeram história, mulheres que superaram algumas situações. Enfim, foi um tempo assim muito especial. Dentro da política, dentro da vida pessoal, dentro da sua empresa. E esse tem sido um tempo especial. Estamos encerrando essa caminhada falando das mulheres em todos os seus sentidos. E hoje eu trago você, porque já conheço você há algum tempo, né? Mas agora você traz uma novidade na sua vida. Você trabalhou numa maneira diferente de escrever um livro. Algo que tornou-se um livro, né? Nós estávamos conversando e de repente era como se fosse um diário e o diário se tornou um livro. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. As pessoas me perguntam mesmo como que surgiu o livro Um Céu para Você. Tá aqui a carinha dele, né? Isso que eu posso mostrar assim. Eu achei muito linda essa capa, gente.
como que ele surgiu? Eu falo assim que há uns 10 anos eu sempre comentava com os amigos mais íntimos que eu tinha vontade de escrever um livro. E, na perfeição de Deus, esse teria que ser o primeiro, sabe? Porque eu não quis fazer dessa história, que é a história da perda da minha mãe com o câncer, né? E se transformar em livro. Não era isso. Não é quando a gente estava vivendo todo aquele momento, vou fazer disso um livro, né? Mas a questão de escrever um livro sempre esteve presente na minha vida há uns 10 anos. Então, foi acontecendo. Eu falo que tudo começou 29 de agosto. 29 de agosto, eu tenho assim, muito que a presença do Espírito Santo na vida da gente, dos anjos, sabe? Muito, muito forte. É só você estar aberto para sentir isso. Minha mãe faleceu 1º de setembro. No 29 de agosto, eu tive uma noite horrível, de angústia, eu falo que é de aviso, que tudo ia se acabar e logo, eu não tinha nem noção que seria em poucos dias. Na manhã seguinte, eu estava um caco para trabalhar, né? E eu ficava sentada na frente do meu computador e não conseguia fazer nada. E comecei a escrever uma carta para minha mãe. Uma carta. E assim, escrevia tudo que vinha de mim. No final, enquanto eu escrevia, me pareciam palavras assim, não de amor. E quando eu terminei de escrever aquela carta, jogando para fora toda a minha emoção, tudo que eu estava sentindo nesse período todo, de conflito, de luta, eu vi que, na verdade, eram palavras de amor, sim. De muito amor, travestidas de dor. Porque ali estava iminente a perda. E é muito difícil perder mãe. É muito difícil perder uma pessoa, qualquer pessoa amada. E nós, assim, eu não estava preparada, sabe? Eu não estava preparada. Então, ficou esse texto lá, minha mãe faleceu dia 1º de setembro. Eu não lembro quanto tempo passou, um dia eu voltei a ler esse texto e comecei a elaborar ele, escrevendo mais coisas. Em dezembro, é que, de repente, um dia me deu um tilt. Eu olhei essa história, eu olhei de fora, me desaproximei dela. Falei, não, eu posso fazer um livro. Eu posso fazer uma homenagem à minha mãe, transformando essa história em um livro. Aí já comecei a reescrevê-lo de outra forma. E ele é um livro entre o real e o imaginário. Então, ele não é um livro que conta a história da doença. Ele conta a despedida entre pessoas que se amam. Ele conta o sofrimento de quem está doente, sim, mas o sofrimento de toda uma família envolvida, porque a família sofre tanto quanto. E ele brinca entre o real e o imaginário, porque um dos exercícios que eu fazia, que eu vinha te contando, quando a gente estava na casa dos meus pais, muito solitário, entre um período de muita solidão, éramos só nós 3, minha mãe acamada o tempo todo, meu pai sempre muito cansado, então eu ficava muito na cama com a minha mãe, fazendo companhia e cuidando dela. A gente tinha que fazer tudo por ela, né? Alimentar, dar banho. E, nesses momentos, eu começava a viajar nesse medo todo que estava envolvido nesse contexto, porque há a fé, mas também há o medo. São duas coisas muito próximas, né? Muito próximas. E você vivencia isso de uma forma muito forte. Eu falava que chegava... a sensação que eu tinha que dava para pegar esse sentimento. Aí eu viajava criando um céu para ela, um lugar que tivesse tudo que ela gostava, como que seria, como ela seria recebida, como ela se sentiria. Então, o livro, por isso, um céu para você, porque ele virou esse misto entre o real e o imaginário. E, com certeza, toda essa experiência que você viveu ao lado da sua mãe, tempo da enfermidade, tempo dessa despedida, ou talvez nem poderia dizer despedida, né? Mas o tempo daquela tentativa de segurar a situação com toda a tua força, com toda a tua fé. E quando nós dizemos fé e medo estão muito próximos, e é verdade. Ainda que a fé não pode agir quando tem o medo. Mas a grande verdade é que a fé, ela aparece em nós porque nós estamos vivendo uma situação de medo, ou de preocupação, ou de atenção, um alerta, não é? E quando nós entendemos que as pessoas que estão à nossa volta, de alguma forma, elas vão desaparecendo sem que a gente queira, nós vamos tentar nos agarrar em alguma coisa. E aí entrou, talvez, aquilo que você achou nas palavras, porque não foi durante a morte, mas foi pós-morte. Foi pós-morte. Foi assim, todo o processo foi pós-morte. E assim, eu tenho tido uns feedbacks bem legais, bem gratificantes, que eu falo que não há preço de pessoas que leem um livro
e que estão envolvidas com alguma situação de dor e que vem dizer que trouxe paz, sabe? Que trouxe um sentimento, uma visão diferente e que conseguiu expressar todo aquele sentimento. Tenho ouvido muito isso. Você conseguiu expressar tudo que eu estou vivendo e que às vezes não consigo colocar em palavras, que é esse conflito. Que é esse conflito, a dor da perda, o mistério da vida, as questões que, enquanto estivermos aqui na Terra, não serão respondidas, porque temos que mesmo, acredito assim, que viver na coragem e na fé. Eu falei assim, eu aprendi muito que Deus requer da gente coragem. E para ter coragem, você não exige coragem quando tudo está perfeito, quando tudo está tranquilo. Não precisa. Não precisa, né? Exatamente. Então, assim, aprendi isso e falo assim, Deus... Ele está aqui para... Nós temos que aprender. Ele está aqui para nos ensinar. Então, nesses momentos, a gente precisa ter coragem. E, assim, um dos depoimentos da minha irmã mais velha foi assim, que mais me emocionou, porque ela disse assim, que depois que ela leu, ela falou assim, olha, você é uma mulher corajosa. E aquilo me tocou. Ela falou, porque você transformou tudo isso, que foi muito difícil, em alguma coisa boa, em alguma coisa legal. Porque no dia do lançamento do livro... Eu fiz uma festa para minha família e os amigos mais chegados, sabe? Mesmo porque era um momento de alegria, não teve uma lágrima, porque não era momento de lágrima. Sim. Então, assim, acho que tinha uma expectativa até das pessoas, assim, vai ser triste. Não, desde a hora que eles entraram, eles já viram que não ia ser nada triste, porque era um momento de comemorar isso. E, assim, eu tenho sobrinhos, e tenho uma sobrinha que, quando minha mãe faleceu, ela tinha nem um aninho. E era assim doloroso ver que ela não conheceria essa mulher. Essa mulher seria um nome na história dela. Mas saber quem foi essa avó não faria parte da vida dela. Aí falou assim que esse livro também tem uma expectativa de que quando eles se tornarem adultos, então lendo um pouco, eles procurem saber um pouquinho mais da avó maravilhosa que eles tiveram e que de repente os deixou cedo demais. É uma forma de deixar a memória dela mais viva ainda. Com certeza. Com certeza. Me fale um pouquinho sobre essa experiência que você viveu escrevendo, organizando todas as coisas para editar, né? E, enfim, esse novo tempo que você está vivendo agora. Não só pela essência do livro, que é um momento que você viveu, mas esse momento agora de realmente dizer, puxa, eu escrevi um livro. Nossa, é muito bom, é muito bom. Quando as caixas chegaram, nossa, pegar os livros e falar, olha, está aqui, ó. Até então era só e-mail para cá, com texto para lá, e de repente eu estava com um livro concreto na mão, né, com a carinha dele vendo. E o processo foi incrível também. Eu resolvi fazer, daí eu tinha decidido guardar um dinheiro e fazer por conta própria, como uma coisa mais singular, de família, de amigos, né? Então, não fui atrás de questões de incentivo. E encontrei essa editora, a Alprint, em São Paulo, que trabalha, então, com o que eu chamo de autores independentes. Tá? Você faz sua obra e manda para lá, e eles vão transformar a sua obra em um livro. Eles não têm nenhum tipo de responsabilidade sobre o conteúdo, você assina um contrato, porque o trabalho da Alprint é transformar em livro, não sobre verificar o conteúdo, nem mesmo se o conteúdo é bom ou não, nada disso. Aí tem vários, o contrato é feito por partes, né? Então foi um mundo novo. Você contrata uma revisão ortográfica para ver se está tudo correto, escrito corretamente no português. Aí você contrata, se você quer um livro com orelhas ou sem orelhas, se você quer papel claro, se você quiser um papel mais amarelado, e assim vai fechando o contrato e o preço. Então, autores independentes têm que investir um dinheiro no seu sonho. O que eu falo com o dinheiro, fruto do nosso trabalho, é para realizar nossos sonhos, Com né? certeza, deixar a marca. Deixar a marca, exatamente. E a questão da capa, porque eu sou apaixonada por essa capa, mas você tem direito no contrato a escolher até recusar 2 capas. Tudo é uma relação comercial. Sim. E eu lembro, assim, foi marcante. Então, eu estava aguardando ansiosamente, depois que todo o miolo estava aprovado, revisado. Isso eu fazia à noite, final de semana. Aí, eu estava esperando ansiosamente a capa. Tinha escrito um e-mail do que eu esperava que fosse a capa, como era o texto, porque eu entendo que lá eles têm milhares de obras, então eles não se dedicam, né,
a ler a obra, para ter um... Eles são técnicos. Eles são técnicos, exatamente, perfeito. Eles são técnicos. Quando chegou a primeira capa, olha, eu quis desistir de tudo. Nossa, falei assim, não importa o que eu gastei até agora, eu estou cansada desse processo, eu estou fazendo isso toda noite, todo final de semana, essa capa não é nada do que eu imaginava, a capa me frustrou totalmente, sabe? Eu fiquei assim, falei assim, não quero mais saber, eu vou jogar a toalha, né? Aí foi aquele momento da emoção, do rompante, né? Falei, não deixa passar, nada como uma boa noite de sono. No outro dia voltei lá, liguei para a editora, conversei, falei, olha, não é nada disso, não sei se vocês fazem isso para queimar a primeira capa, oportunidade. Falei, mas não tem nada a ver com o que eu coloquei no e-mail, vamos trabalhando. Aí conseguimos chegar na terceira capa, a prova da capa, para finalizar. E quando ela chegou, aí eu me apaixonei. Aí foi amor. Aí foi amor mesmo, porque o Beija-Flor ele tem a ver com a história, né? E eu queria uma coisa assim, bem clean, bem limpa, bem básico, né? E aí deu tudo certo, aí foi só alegria. Não, e a capa realmente é de um grande bom gosto, muito bonita. Foi uma das coisas que eu já marcou, porque o livro tem isso, né, Marlene? Quando você pega um livro, você vai primeiro pela capa. Sim. Né? A capa te chama a atenção. É a aparência, aquilo que vai te atrair ou te retrair, né? E eu tinha essa capa expectativa. tem que trazer uma mensagem. Tem. Essa mensagem que está dentro do livro, essa capa tem que refletir essa mensagem. Isso mesmo. É o primeiro momento, né, do livro, quando nós pegamos, é o primeiro momento, é a capa. Então, ela tem que trazer essa mensagem que a gente vai dizendo assim, eu quero ver o que tem dentro desse livro. Né? Estou muito interessada para ver o que está dentro desse livro, desse conteúdo. E essa experiência de uma mulher, uma cidadã, que tem o seu trabalho, e dia a dia, sua casa, sua família, e de repente agora envolvida nesse mundo junto com os escritores. Ai, eu tô curtindo mesmo, porque eu tô saboreando, sabe, os frutos desse trabalho. Porque quando um leitor ele se dá de frente com uma obra, ele pega uma obra, ele não faz ideia do trabalho que tem por trás disso. E, como você disse, eu trabalho, tenho família, então era uma dedicação de final de semana. Às vezes eu falo para o meu marido, some um pouco porque eu preciso escrever e eu preciso de silêncio. Vai pescar? Ele gosta de pescar? Então, aí fazer alguma coisa, me deixa aqui, porque eu preciso de paz, de silêncio, eu preciso me envolver com isso aqui. Agora tenho prazo, porque depois que eu tinha o contrato fechado com a editora, eu tinha mais prazos também. E agora eu estou colhendo esses frutos, sabe? E são maravilhosos. Cada vez que alguma pessoa vem me dar um feedback, para mim é um momento incrível. Fora isso, a Biblioteca Municipal me convidou para um evento que foi quinta-feira passada, que foi em homenagem ao Dia da Poesia, mas assim, não eram só poetas, eram 4 escritores. Eu ainda não me considero uma escritora, eu tinha te falado antes. Sim. Eu sou autora dessa obra. Quem sabe no futuro, eu não descarto, sabe? Mas agora você já tem assim um sonho de escrever outro livro. Tenho. Eu estou assim, mais na fase de curtir esse aqui, mas existe uma sementinha já começando a brotar, de pensar em alguma história e tal. Aí eu fui para a biblioteca, fui convidada para falar do livro lá, e foi um momento incrível, assim, que eu conheci pessoas que eu falo que são assim de outra realidade, não é do meu dia a dia. Então, assim, abre portas na sua mente de como existem escritores moroenses, como existem poetas, pessoas premiadas, pessoas geniais, e que estão assim ao redor da gente e que você passa sem conhecer, porque são mundos, parece que à parte, né? Então, assim, e o seu convite de estar aqui hoje, eu fiquei muito honrada. Então, eu estou assim, vivendo essa fase de colher. Tenho para mim, porque nós colhemos o que nós plantamos, né? Tenho para mim que foi um bom plantio, porque eu estou colhendo muitas coisas boas disso. E vai fazendo um novo círculo de conhecimento com pessoas, né? Sim. De relacionamento. De relacionamento, porque sim. nós precisamos de relacionamento. Nós, pessoas, precisamos de relacionamento. Conviver com pessoas, conversar com pessoas e nos relacionarmos. E muitas vezes relacionamentos que saem do métier do dia a dia. Sim. Isso que eu achei bem importante. Você né? hoje convive daí com outro grupo de pessoas. Outro grupo de pessoas que me traz Outra ideias linguagem. novas, outra linguagem, novos aprendizados. Então, isso é fabuloso.
fabuloso. É mágico. Uma coisa com relação a ser mágico, que até usei num discurso e realmente uma coisa que eu gosto muito, que me toca, que livro é mágico. Eu não sei até onde esse livro pode ir. Eu não sei a mão de quem ele vai chegar, o coração de quem ele vai tocar, a vida de quem ele vai mudar. E isso é muito mágico. Tá? Pensar sobre isso é mágico. Eu já recebi e-mails de pessoas que eu nem imagino quem são, que não moram aqui. Então, assim, eu não sei aonde ele está correndo. Porque um livro você empresta. Eu deixei livros na biblioteca aqui de Campo Mourão, na biblioteca de Paranavaí, de Cascavel, que são onde eu tenho amizades e contatos, para que, assim, justamente eu falo, para que esse livro vá chegando em lugares inimagináveis por mim, sabe? E todas as noites, efetivamente, todas as noites eu oro a Deus que Ele abençoe não só o livro, mas principalmente o leitor dessa obra, sabe? Que possa trazer alguma coisa para essa pessoa que ela esteja precisando, o que for, sabe? Um conforto, uma paz, um mesmo colocar a sua emoção para fora de um momento difícil, porque guardar as emoções também e às vezes não conseguir colocar para fora, transcender, é complicado também. Então, eu falo assim, eu peço toda noite mesmo, sinceramente, sabe? Eu posso até deixar de orar por algumas coisas que passam batido. Eu falo assim, mas para que Deus abençoe o leitor dessa obra, é de carteirinha. Olha, e você pode ter certeza que você vai alcançar esse seu objetivo e a sua oração. Por quê? Porque é o livro que vai atender a necessidade de muitas pessoas que estão vivendo o luto, né? Que o luto, ele começa antes de uma pessoa que nós amamos morrer. Quando ela está doente, durante esse processo de doença, já é um luto, né? Porque é um viver ali de solidão, no meio da dor e da tristeza, e o luto também é o pós-morte. E o luto pode acontecer de diversas formas, até mesmo dentro de uma separação, um conflito familiar, também é um luto. Chamamos de luto também. Então, eu acredito que as pessoas que estiverem vivendo esse período e pegarem um livro como o seu, que só a capa diz, Um Céu para Você, olha, dá direito a ser feito um filme, né? Por que não? Um céu para você. Então, dá assim essa sensação de, puxa, não é uma morte, é realmente um presente que você vai estar recebendo quando chegar lá no céu. Um recomeço, né? Assim, é uma nova fase. Eu hoje acredito convictamente nisso. Muito bem. Nós estamos aqui com um minutinho para chegarmos ali ao final do nosso momento com você. Marlene, eu só perguntaria assim, as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse instante, ela pode também escrever um livro? Mulheres, nós sabemos que temos muita força, mas assim, talvez a gente não saiba o quanta força nós realmente temos. Todos nós podemos escrever um livro, sabe? Estou aqui, a prova disso, não sou diferente de ninguém, sou uma pessoa comum e escrevi um livro. E me sinto muito satisfeita. E assim, se há essa vontade, essa centelhazinha, vá em frente e escreva. Sabe? Falo que muitas vezes o que vai acontecer é como eu fiz, você vai ter que bancar pelo seu sonho. Mas está aí o fruto do nosso trabalho para transformações em realidade, tá? E acredito mesmo nisso, não é piegas, não acredito, fui lá, realizei dessa forma. E se as mulheres que estão em casa nos ouvindo têm essa, ou se surgiu agora, vai, dedica. E tempo, quando nós queremos alguma coisa, nós encontramos, porque nós, mulheres, somos assim, fazemos de 24 horas uma coisa incrível, nós né? Somos ótimas. Marlene, eu quero te agradecer muito, porque você está aqui no nosso programa, que é um projeto, tá? Projeto dos Amigos da Cidade. Eu considero você uma pessoa que se interessa muito pela cidade, se preocupa com ela e é uma pessoa que tem essa bagagem para hoje nos apresentar aqui. Muito obrigada pela tua presença. Agradeço eu imensamente para o resto das memórias da minha vida. Obrigada. Que bom que você esteve conosco. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.